E vamos para mais um capítulo. E o cretino de Eduardo ri da cara de Ariadna e mostra que entrou com um processo de pedido de custódia e diz que quem vai perder o direito de estar com Tadeu é ela. Ariadna, sem acreditar, pergunta como ele se atreve a fazer algo assim. Eduardo diz que não vai ficar com os braços cruzados, vendo ela se jogando nos braços do seu irmão gatíssimo do Álvaro. E que isso é o resultado de suas decisões. Invejoso e despeitado. A Ariadna diz que o odeia e que ele não está fazendo isso por Tadeu, que é só para que ela se afaste de Álvaro e para obrigá-la a estar com ele. Eduardo, cara de pau, diz que eles estão em uma guerra e vale tudo. Ariadna diz que ele vai perder todas as batalhas e que ela não o ama e que deixou de amá-lo há muito tempo e que com isso ele ganhou foi o seu ódio. Até que enfim, e Eduardo faz a maior cara de deboche, bicho nojento. E o coitado do Álvaro diz para os pais de Olga que seria incapaz de fazer qualquer mal a ela, estando grávida da sua filha. Pois é, né? Esse povo não pensa. E que ele é inocente. A mãe de Olga, osso duro de roer, diz que pela memória da sua filha, espera que ele esteja falando a verdade. O comandante diz a Álvaro que vai precisar interrogar todos da sua família para poder confirmar o seu depoimento e pede que ele arrume um bom advogado, porque ele vai precisar. Álvaro reúne todos para dar a notícia sobre as investigações da morte de Olga e Eduardo, cheio de gracinha, inconveniente, diz que a reunião deve ser porque caiu mais um de suas construções. Bárbara manda ele calar a boca. Uma vez na vida fez algo certo. Álvaro diz que os pais de Olga pressionaram muito para acelerar as investigações e por causa disso ele se tornou o principal suspeito. Supermames fica surpresa e diz que ele seria incapaz. O coitado tem cara que não mata nenhuma mosca. Álvaro diz que é inocente e está à disposição do comandante e por isso ele irá interrogar a todos. Eduardo dá língua nervosa, diz que só faltava essa. Álvaro diz que a pessoa que matou Olga a conhecia e que também a violentou. Bárbara fica chocada e pergunta como os seus ex-sogros podem pensar que ele faria isso. E o bonzinho do Álvaro diz que os entendem, porque eles querem justiça. E que por Olga deixar todas as suas ações para ele, isso o colocou em uma posição suspeitosa. Eduardo diz que a morte de Olga não foi tão ruim, porque agora Álvaro é o dono da empresa e eles não estão mais devendo a hipoteca. E que tem certeza que todos pensaram isso, mas não tem coragem de dizer. E que com a construção do condomínio, todos serão beneficiados. E que Bárbara deveria pedir mais dinheiro. Bárbara dá uma bronca nele e diz que no momento deveria parar o projeto, porque poderia prejudicar Álvaro. Daphne diz que sente muito, que por ela continua. Só pensa nela como sempre. Ariadna diz que o projeto não vai interferir nas investigações. E Álvaro diz que entende cada uma, o homem sensato. E que o projeto ficará parado até ele tomar posse das ações. E assim dá tempo de sua supermames pensar se é isso que ela realmente quer. Se for por Lino, não. Álvaro pede para se despedir de Tadeu a Ariadna. E Eduardo, o pai arrependido de Araque, diz que não, porque ele quer confundir a cabeça do seu filho. Mas Tadeu o ignora e pergunta se Álvaro foi vê-lo. Álvaro diz que obviamente, e Eduardo manda ele ir para seu quarto e é ignorado mais uma vez. Tadeu é o melhor. Ariadna manda Eduardo calar a boca e ele diz que Tadeu é seu filho e ele manda.
Bárbara pede que ele baixe a bola e pede que ele deixe que Tadeu conviva com seu tio Álvaro. Bárbara tá doente. E que se ele não sabe, agora vai ficar sabendo que todo esse tempo que ele esteve fora foi Álvaro que ficou cuidando de Tadeu e manda ele se comportar e dá um grito na cara dele. Mereceu. E o maravilhindo gatíssimo do Gael foi chamado para a empresa de Miriam e tem uma excelente notícia. Um dos representantes diz que querem fazer uma oferta para a campanha que ele apresentou porque é muito original e boa, como ele. Gael, sem entender, pergunta se eles querem somente sua campanha e não a ele. Eles dizem que se interessaram pela sua campanha Orgulho de sua origem e por ele também, e dá os parabéns porque ele está contratado. E Gael fica super mega feliz, realizou um dos seus grandes sonhos. O advogado de Eduardo diz que assim que ele resolveu o que quer de sua vida, levará o pedido de custódia para o juiz. Eduardo, se achando gostosão e irresistível, pede que ele espere um pouquinho, porque quer ver se a Ariadna vai mudar de ideia e evitar ir até o juiz. Iludido. O advogado, mais lúcido do que ele, pergunta se ele realmente acha que ela vai mudar de ideia. Ele diz que é o que ele espera, mas por enquanto ela decidiu não ir embora de casa e isso já é bom. O advogado dá um conselho e pede que ele fique bem atento, porque a Ariadna pode se adiantar e abrir um processo contra ele por abandono. E aí, quem perderá o direito sobre Tadeu será ele. Era o que ela deveria ter feito. Bárbara avisa Lino que o comandante esteve em sua casa para interrogar a todos pela morte de Olga e que quer também falar com ele. E a ovelhinha bondosa vira um lobo mau e pergunta por que se ele nem é da família. Bárbara diz que ele só quer fazer umas perguntas, como fez para todos que moram ali, e pede para ele não ficar com raiva. E o bonitão volta para sua pele de ovelhinha e pede desculpas. E diz que está com enxaqueca e pergunta quando ele quer interrogá-lo. Bárbara diz que não sabe o dia e com um medinho lá no fundo do coração, diz que às vezes não o reconhece. O advogado de Álvaro leva para o comandante algumas provas para começar a sua defesa. Álvaro diz que se ele ficar com alguma dúvida sobre ele, pode entrar em contato com a melhor amiga de Olga. Ela seria uma testemunha de que eles estavam bem. O advogado diz ao comandante que já que ele suspeita de Álvaro por ter tido uma relação sentimental com Olga, ele deveria interrogar a Paulo, porque ele e Olga tiveram um relacionamento quando Álvaro se separou dela. O comandante pergunta se eles acreditam que ele poderia se beneficiar com a morte de Olga. Álvaro, sincero e honesto, diz que não, mas que ele queria muito voltar para ela e que Paulo estava com muitos ciúmes por ele estar perto de Olga, mesmo que fosse pelo trabalho, e que o despeito o deixou muito mal. E o advogado diz para o comandante que ele sabe que um dos principais motivos por crimes passionais são os ciúmes. E agora o jogo virou contra Paulo. Lino já está armando uma forma de fazer a Ariadna sua próxima vítima e diz que desta vez ela não vai escapar. Safado doido por Ariadna. Bárbara, preocupada com seu amado, leva um remedinho porque acreditou, como sempre, em suas mentiras. O aproveitador do Lino diz que está preocupado porque não está recebendo dinheiro das vendas dos seus quadros e não sabe quando vai poder pagar a ela o aluguel. E a bestona diz para ele não se preocupar, porque pode esperar. Ariadna e Cassandra chegam à conclusão de que a próxima vítima pode ser Ariadna
e ela se preocupa e diz que não sabe de quem deve se proteger, se de Calisto ou do seu primo Eliseu, e que Eduardo pode ter razão, que ela está correndo perigo. Cassandra diz que a única pessoa que poderia ajudá-las seria a Açucena. E a lindona descobre que seu amado, comprado marido lhe custou muito caro e roubou uns milhões de sua empresa antes de ir embora. E o pior, que isso pode metê-la em um grande problema fiscal em seu país. Já sabia, não casou enganada. E o bonitão do Paulo, enfim, é interrogado pela morte de Olga. O comandante pergunta como começou a relação deles. Paulo é sincero e diz que não se orgulha porque era amigo de Álvaro e que tudo começou quando o relacionamento dele com Olga estava mal e ele a ajudou e se apaixonou por ela. E eles começaram uma relação e traíram Álvaro. Simples assim. O comandante diz que com isso ele teria motivos suficientes para cometer um crime passional e agora ele é um dos suspeitos. Mas Paulo diz que ele seria incapaz de fazer qualquer mal a Olga porque a amava. Ah, mas Álvaro pode, você não pode. E diz que ela nunca o amou e se sentiu usado. E a última vez que a viu foi no dia que ela desapareceu, que tentou falar com ela, mas ela não quis. E o comandante diz que ele então foi a última pessoa que a viu com vida. E o bandido do Lino não cansa de ser o coitadinho e diz a Bárbara que não quis contar a ela que não vai mais fazer as aulas com Daphne porque está na quebradeira sem dinheiro. Bárbara diz que o chamou para ajudá-lo e Lino, se achando, fica todo feliz e já vai agradecendo e diz que viver na casa dela será um grande alívio por não se preocupar em pagar o aluguel. Mas Bárbara corta o barato dele e diz que não se referia a isso, que teve uma ideia de arrumar um novo inquilino para dividir a casinha com ele. A cara de Lino foi a melhor, de que isso não vai ficar assim. O advogado de Ariadna sugere que ela abra um processo contra Eduardo por abandono para que ele a busque para propor um acordo sem precisar ir ao juiz. Bárbara diz a Álvaro que quer falar com os pais de Olga, que não aceita que eles continuem o acusando. Álvaro diz que se ela falar com eles, aí sim eles irão pensar que ele está escondendo algo. E diz que é melhor que as investigações prove que ele é inocente. Bárbara diz que supostamente eles ficarão até resolver tudo. E como eles gostam de esbanjar dinheiro, vai ficar em um hotel de luxo, enquanto ela tem que se virar para pagar suas contas. Álvaro pergunta se Lino não está pagando um aluguel e Bárbara bestona mente para protegê-lo. E diz que sim, que ela não mistura uma coisa com a outra. E a mentira ficou na onde? E aproveita e diz a Álvaro que Lino a pediu em casamento e que está pensando e pede que ele não conte para ninguém. Babado. E o chefe de Daphne a convida para ser sua intérprete e tradutora e pede que ela não se preocupe com despesas, que ele pagará as passagens, hospedagem, para que ela fique perto do trabalho e colocará alguém para cuidar das crianças. Daphne diz que dá um pouco de medo, mas que trabalhar de tradutora e intérprete sempre foi o seu sonho e que aceita. Melhor do que isso, só 2 disso. Bárbara procura a mãe de Olga e pede que pelo menos uma vez na vida ela seja humilde, para que elas possam conversar sobre seus filhos e da sua neta que morreu na mão de um assassino. A mãe de Olga, grosseira, diz que o único erro de sua filha foi ter se metido com Álvaro e o único que lhe dói é a morte dela, porque sua neta já estava condenada a morrer. Bárbara fica chocada com a frieza e pergunta como ela pode falar de um anjinho assim que nem chegou a viver. E diz que ela não tem coração. A mãe de Olga diz que ela é insignificante,
uma classe média querendo dar lição de moral a alguém da classe dela. Bárbara diz que ela sim tem sentimento. E a Mandioca diz que é bom que ela saiba que elas não são iguais. Essa ganhou de Bárbara. Depois que ela vai embora, Bárbara fica muito mal e diz a Lino que foi como se olhasse no espelho. E mesmo que lhe doa, muitas vezes ela também é igual na arrogância, no orgulho. E isso não lhe agrada. Pegou na alma. Bárbara, decidida a deixar de ser orgulhosa, faz as lembrancinhas para o chá de bebê da filha de Estefânia e pede que ela a perdoe pela forma grosseira e mal educada de como ela a tratou no dia do seu casamento. Estefânia, simpática e simples, diz que a perdoa. Bárbara a parabeniza pelo seu bebê e deseja que ela e seu marido sejam muito felizes. Estefânia agradece e diz que gostaria muito que sua mãe dissesse o mesmo. Bárbara diz que se ela não contar da sua gravidez, ela não vai ter como saber. E diz que ela ficará muito feliz, porque para as avós, um neto é uma bênção. O bandido preconceituoso do Lino chama o marido de Estefânia de ladrão ao vê-lo com as lembrancinhas nas mãos e o chama de jardineiro. A Ariadna pergunta por que ele está o tratando dessa forma e diz que ele não está roubando nada e o chama de racista preconceituoso. Faltou só o bandido. Bárbara chega e, com a paciência do mundo todo, explica que ela fez as lembrancinhas para o chá de bebê. E o lobo mau volta para a pele de ovelhinha e pede perdão. O marido de Estefânia diz que já está acostumado a conviver com a discriminação. Coitado. Bárbara pede a Ariadna que seja mais amável com o coitadinho sem teto do Lino. Ariadna diz que ela não iria gostar de ver como Lino foi racista e grosseiro. Bárbara, a defensora dos fracos e oprimidos do mal, diz que o coitado está com muitos problemas. Ariadna diz que todo mundo tem problemas e que isso não justifica ser grosseiro e cruel com os demais. Palmas para Ariadna. Bárbara diz que o pobrezinho não está nem conseguindo pagar o aluguel e imagina o que ele está passando. A Ariadna diz que é estranho, porque quando ela ficou sem trabalho, ele ofereceu ajudá-la economicamente, porque ele quer pegar você. E diz que ele é um mentiroso e pede que ele não deixe que ele a engane. E Clarinha é só felicidade, porque o chefe de Daphne já foi pegá-las para viajar de avião, para que ela possa começar a trabalhar. E quem chega de fininho, Gael, com vários presentinhos. Mas quem levou a surpresa foi ele, ao ver Daphne entrando no carro toda feliz. Vida que segue. Açucena dá o ar da graça e vai encontrar com a Ariadna e diz que quer ajudá-la a encontrar o infeliz que ela tanto procura e quer que ele pague pelos seus crimes e todo o mal que ele a fez e que ela não sabe o tipo de homem que ela está investigando, que ele não tem alma e mostra o que ele fez com o seu rosto. Babado. A Açucena conta para Ariadna e recorda momentos do seu passado, quando descobriu que Calisto não era a flor que se cheira. Ele morria de ciúmes até da sombra e dizia que ela era uma velha e nem na cama servia. Pegou pesado, mas Açucena o enfrentou e disse que era ele que não servia para nada e que ele precisava procurar um médico. Corajosa. E achando que ia acabar com as brigas, disse que iria embora, mas o covarde, mau caráter, ridículo, grosseiro, a pegou à força e a amarrou e bateu nela. Calisto foi preso, mas com medo ela conta que retirou a denúncia. Em liberdade, Calisto pede a seu primo para se vingar de Açucena. Ela diz que Eliseu a enganou e não sabia que ele era primo de Calisto. E ele aparentava ser um homem culto e educado, mas depois descobriu a verdade. E quando ele ficou sabendo que foi descoberto, armou uma armadilha para ela.
Surpresa, Ariadna diz que jurava que o abusador fosse Calixto. Bárbara, desconfiada, cobra mais uma vez o dinheiro do aluguel a Lino e pergunta se a galeria já pagou. O veaco, aproveitador mentiroso, inventa mais uma mentira cabeluda. Bárbara a cega, que só enxerga o que é conveniente, e insiste e pergunta se eles não adiantaram nenhum dinheiro. Lino, o sem-teto, diz que sente muito por ela, mas não recebeu nada e tá na quebradeira. Bárbara pergunta então por que ele ofereceu dinheiro a Ariadna se ele não tem nenhum centavo. Porque ele é o lobo mau e quer pegar ela. O esperto do Lino diz que não tinha como ele oferecer dinheiro a Ariadna se ela não gosta dele. Bárbara diz que talvez para ganhar a sua confiança. Quase isso. Lino, manhoso, pergunta como ela pode pensar isso dele. E já vira a conversa a seu favor e diz que ele é o único que pensa nela e que está a apoiando para que ela desista do condomínio porque sabe do valor sentimental que tem a casa para ela. Me enrola mais que eu estou com frio. Bárbara diz que não entende porque a Ariadna mentiu para ela e Lino diz o que ela queria ouvir, que era só para chateá-la. Açucena diz a Ariadna que Eliseu manteve ela presa por muito tempo e que ela sofreu muito e que ele disse que isso era um castigo por ela ter denunciado Calixto e que ele era um gato bem dos feios e ela era o rato e que ele, ladrão safado, arrancou seus brincos e quase arrancou sua orelha. O bicho mau. E ameaçou matá-la. Mesmo morrendo de medo, ela o denunciou e pagou muito caro por isso, mas ele foi preso. A Ariadna pergunta se Joaquim a defendeu. Açucena diz que Joaquim foi contratado para defender Eliseu. Passada. Joaquim diz para Eliseu que se dependesse dele, ele ficaria preso, mas que todo cidadão tem direito a um advogado. Lino, sarcástico, diz que prefere que ele o defenda e demonstra que conhece bem os seus passos e tenta usar sua família para intimidá-lo. Mas Joaquim diz na cara dele que vai abrir uma exceção e se nega a defender um abusador. Gael desabafa logo com seu amigo fura-olho e diz que lhe doeu muito ver Daphne saindo com seu chefe. João, como sempre, movido pela inveja fulminante, diz que esse tipo de chefe é assim. Primeiro agrada para depois querer outras coisas. Gael diz que ela sabe o que faz e que deseja que ela se dê bem no trabalho. E que acredita que se os dois quisessem, teriam como ficarem juntos. João, amigo, que afunda um na fossa, diz que não daria certo, porque ele tem planos para o futuro e que Daphne e seus filhos não estão incluídos nesses planos. E manda ele superar, porque na vida não dá para ter tudo. Por isso que ele não tem nada. Ariadna e Cassandra tentam ligar os fatos com cada depoimento dado e consegue perceber que o suspeito que elas procuram tem uma tara em roubar suas vítimas, que cada uma teve algum pertence valioso roubado e que ele sempre usa nomes falsos. E que ele pode ser Eliseu e seu cúmplice Calixto, mas que precisam de mais provas para denunciá-lo à polícia. E a mãe de Dime quase arranca os cabelos de tão furiosa quando o diretor diz que ele tirou notas baixas em todas as provas. Revoltada e com grosseria, ela diz que isso tudo é culpa de Gema. O diretor tenta acalmá-la e ela diz que ele não é ninguém para saber do que seu filho precisa. Educação mandou lembrança. Ela já chega perguntando a Jimmy o que ele tem na cabeça. Um chute na bunda de Gema. Ele pede que ela fique tranquila, mas sua mamãe querida parte para cima de Gema. Coitada. E diz que ela está desgraçando a vida dele e que por culpa dela ele tirou notas baixas em todas as provas. Gema diz que não tem culpa, que desde que ela pediu para ela se afastar dele, nunca mais falou com ele. A mãe de Jimmy, barraqueira, diz que Gema é uma mentirosa e como a escola não vai fazer nada para expulsá-la, ela vai tirá-lo da escola. Jimmy diz que se ela tirá-lo,
ela não irá vê-lo nunca mais e a mãe dele dá um tapão na cara dele. Gemma diz que ela não pode fazer isso porque ela é um bom aluno. E mamãe querida, gritando, diz que ela não é ninguém para dizer o que ela tem que fazer. E Dimi diz que depois da vergonha que ela o fez passar, é ele que não quer mais estudar. Babado. Lino diz a Bárbara que está tão mal que teve que vender seu carro para pagar suas dívidas e o aluguel. Bárbara cega diz que ele não deveria ter feito isso. Dizem que o amor cega. Fato. Ariadna chega e Bárbara pergunta o que ela tem contra Lino e diz que ela sabe que ela mentiu quando disse que Lino ofereceu ajuda econômica a ela. Calmamente, Ariadna diz que não mentiu. Bárbara, chata, pergunta como ela explica que ele teve que vender o carro para pagar o aluguel, já que ele tem dinheiro. Ariadna diz que se ele não tem dinheiro, é só ele ir embora. E Bárbara diz que quem tem que ir embora é ela, por ser uma mentirosa e fazê-la desconfiar do seu amado e por ter se metido com o seu gatíssimo filho Álvaro. Bárbara cansa de tão chata. Paulo diz a Álvaro que está feliz porque eles não são mais os suspeitos pela morte de Olga e que acreditou que realmente teria sido ele. Álvaro diz que o chamou porque sabe que os dois juntos poderiam se ajudarem e achar o suspeito para que ele pague pelo que ele fez. Paulo diz que se sente mal por ter brigado com Olga nesse dia e ter reclamado por ela estar usando os brincos de pérola que ele tinha dado. Álvaro fica surpreso e diz que os policiais não acharam nenhum brinco de pérolas. Quem será que pegou? A Ariadna descobre que Lino é um mentiroso e faz ele destilar do próprio veneno e diz a ele que uma amiga está precisando de obras de artes para um evento beneficente e que ela pensou que ele poderia ajudar e que Bárbara passou o endereço da galeria que ele trabalha e que ela conhece todos de lá e poderia falar com eles. Lino gagueja e diz que já não trabalha mais nessa galeria. Ariadna, se deliciando em vê-lo se enrolar, pede que ele passe o nome da nova galeria que ele trabalha. Lino diz que é novo lá e não quer pedir favores e diz que sente por não poder ajudá-la. A Ariadna, sarcástica, diz que sabe que ele não quer dar o endereço porque a galeria não existe e a que existe ninguém o conhece. E com a cara de quem pegou alguém na mentira, pergunta por que ele mente e o que ele está procurando. Bárbara chega e pergunta o que ela está fazendo ali. A Ariadna diz que nada e manda ela perguntar ao seu amado para ver se ele tem coragem de dizer que não trabalha em nenhuma galeria e que está se aproveitando dela. A casa caiu para Lino. A Ariadna diz a Bárbara que Stefânia foi na galeria que Lino disse que trabalhava e descobriu que ninguém o conhece. O aproveitador mentiroso com a cara de pau, fingindo que é um pobrezinho, diz que realmente é verdade. Mas isso é comum dizer que trabalha em uma galeria de arte importante só para valorizar os seus quadros e passar mais credibilidade, assim consegue negociar melhor o preço. Mas isso não quer dizer que ele não seja um pintor e muito menos que quer se aproveitar dela. Bárbara, comovida, ai que dó, diz que ele não deveria ter mentido. Lino diz que pensava em dizer hoje mesmo a verdade, porque vendeu seu carro para pagar o aluguel e dar o dinheiro a ela e pede perdão por ela ter descoberto dessa forma. A cara de Ariadna me engana que eu gosto. Ariadna pergunta como ele pode garantir que ela está dizendo uma verdade. E a defensora pública do pobrezinho sem teto pede para ela calar a boca e manda ela embora. Olhos apaixonados não enxergam direito. Gael pergunta a João como ele está indo com o novo chefe. João, o pequeno traidor, insatisfeito, mal-humorado, diz que está tentando agradá-lo. O famoso puxa-saco.
Gael diz que é o mesmo que ele fazia com Romena e seu sobrenome é Hipocrisia. Gael trocou as lentes, tá começando a enxergar melhor. Gael encontra um desenho de Clarinha e João tira o maior sarro. Inveja pura, diz que é a família Falcão, mas que espera que ele não tenha sido tão estúpido de ter ido falar a Daphne que está com saudades. Gael diz que vontade não lhe faltou, mas ficou com medo de descobrir que tipo de relação há entre Daphne e o seu chefe. E João, o amigo que coloca qualquer um para baixo, diz que se ela foi com ele é porque ela tá afim. Lino dramático para fugir de Ariadna, diz a Bárbara com a cara de cachorro sem dono que já arrumou suas bagagens para ir embora e que só tem medo de que ela o esqueça. A chonadona cega de amor jura que seu sentimento por ele não vai mudar, só no último capítulo, na última cena, porque não tem jeito. E pede que ele não se vá. O pobre sem teto diz que é o melhor, porque para Eduardo e Ariadna, ele não é bem-vindo. E que, por ironia da vida, ele é o romântico incorrigível, o único que se importa com ela de verdade. Eduardo chega e interrompe a despedida melosa. E diz que as mulheres da casa não sabem o que é recato. Bárbara pede que ele a respeite, porque a casa ainda é dela. E Lino diz para ele não se preocupar, porque já está indo embora. Eduardo diz até que enfim, já vai tarde. E diz a Bárbara que vai arrumar um novo inquilino. Lino dá o seu depoimento para o comandante e, como sempre, mente bem. Inventa que tinha ido encontrar uma mulher que queria comprar o seu carro. E o comandante pergunta se ele tem como passar o número dela para confirmar sua versão. Lino, que não é besta, já tinha armado tudo, passa o contatinho dela. A Ariadna pergunta a Açucena como ela conheceu Joaquim. Ela lembra no momento em que foi encontrar com ele. Joaquim diz para ela que trabalha para o Ministério Público e por isso teve acesso ao seu caso e quis ajudá-la. Açucena diz que tem medo que Eliseu fique livre e que faça mal a outras mulheres. Joaquim promete que vai ajudá-la para que ele não consiga o que ele quer e pede que ela conte todos os detalhes. Açucena diz a Ariadna que Joaquim a fez sentir que sim, existia justiça. Mas isso durou pouco tempo, porque um mês depois, na audiência de Eliseu, ele foi declarado inocente por falta de provas. Mas Joaquim prometeu que isso não ficaria impune. A Ariadna pergunta se ela consegue recordar se Eliseu usava alguma joia. Chorando, Açucena lembra que ele usava um anel com uma pedra azul. A Ariadna diz que então se trata da mesma pessoa que abusou de muitas outras mulheres. Bingo, tá ficando quente. E a mulher que Lino contratou para confirmar ao comandante que ele estava com ela para vender o carro fica um pouco enrolada e deixa algumas dúvidas no ar. O comandante a deixa nervosa com tantas perguntas e ao descobrir que está investigando a morte de uma empresária. Assim que ela sai da delegacia, liga para Lino e diz que não quer que ele a meta em problemas. Ele se estressa e manda ela falar baixo e não abrir a boca. Senão, ela vai conhecer o seu outro lado. E a ameaça diz que sabe onde encontrá-la. Com medo, ela diz que vai embora e para ele tomar cuidado porque o comandante não caiu nas mentiras. Ele, arrogante e prepotente, diz para ela não se meter no que não é da conta dela. Esse é o Lino fofo, não queira conhecer o Lino mal. Bárbara pergunta a Lino se tem algo que ela possa fazer para impedi-lo de ir embora. Ele diz que tem uma coisa, que ela aceite casar com ele e pergunta o que é que a impede, se é graças a Ariadna por ter descoberto a mentira do seu trabalho ou se é por Álvaro, que foi perguntar quais são as suas intenções com ela. Bárbara diz que Álvaro também falou com ela e ele tem razão, que ela não sabe quase nada da vida dele e nem da sua família. E o esperto do Lino diz que ela tem razão e a convida para tomar um café enquanto ele fala do seu passado.
só da parte limpa, porque a parte suja você não está preparada para saber. E Lino sempre tem um plano B. Ele causa um curto, põe fogo na casinha de Bárbara. Agora o pobrezinho não tem mais carro, não tem mais teto. Se ficar com ele é porque gosta. Ele diz para Bárbara, abalado, coitado, que tudo que ele tinha estava lá dentro. Seu computador, o dinheiro que ele vendeu, o carro, tudo. E pergunta para ele mesmo, dramático, ai que dó, o que ele vai fazer agora? Depois do incêndio, já todos reunidos, Lino, a vítima desamparado, diz que agora ele está a devendo mais do que antes, mas que já encontrou um apartamento simples, mais limpo. E a chona dona bestona pede que ele não se culpe e que ninguém está o expulsando e pede para ele ficar. Mas quando o homem é esperto, ele tem um plano bolado até a letra Z. E ele diz que um homem sabe quando não é bem-vindo em um lugar e vai embora. Agora ele falou uma verdade e todos ficam calados. E Bárbara sente o quê? O que ele queria. Todo bichinho, que peninha. Gael e Álvaro se oferecem para reparar os danos e Eduardo diz que eles sempre estarão prontos para apoiá-la. Ajudou? Não. Bárbara, comovida pelas tristes palavras de Lino, diz que eles estão prontos para criticá-la e para julgá-la e que eles não aceitam que ela tenha o direito de se apaixonar outra vez e que para eles ela é uma velha e os chamam de egoístas. Lino, até ausente, faz a parte dele. Já no seu AP, Lino recebe a informação que Bárbara está subindo para vê-lo. E o manhoso, ardiloso, diz que as mulheres são muito previsíveis e ensaia qual será a cara de coitado que ele vai fazer desta vez. Passada! Esse é o mestre da sedução. Tem muito desses por aí. Bárbara diz que foi levar umas coisinhas porque o coitado não deve ter comido nada. Pela cara que ele fez, ele tá com muita fome. Lino agradece por ela ter levado seu jantar, porque a vida está se encarregando de fazê-lo infeliz. Assim faz pena. Eduardo diz a Ariadna que estava pensando de como seria se ele tivesse tido outro filho e pergunta se ela já imaginou. A Ariadna, a melhor, diz que não perde seu tempo pensando nessas coisas. Ele diz que não acredita que ela tenha esquecido a química que eles tinham e que Álvaro não deve fazer ela sentir o que ele fazia. Se acha. Ariadna, chocada com o apelo desesperado, diz que não vai nem responder. Eduardo diz que se ela aceitar estar com ele outra vez, irá perdoar que ela tenha se metido com seu irmão. A Ariadna debocha dele e Eduardo diz que ele tem uma boa memória e por isso não tem como esquecê-la, a poderosa, e pede uma outra chance. Bárbara cai na armadilha do conquistador barato, perverso, taradão e diz que ele a fez se sentir apaixonada outra vez. E com a carinha de cão sem dono, fingindo estar emocionado com a declaração de amor, ele cai pra cima e beija ela. É hoje que você não me escapa. Babado. A Ariadna diz a Eduardo que o que existia entre eles acabou, mas o cara de pau infiel diz que só se acaba quando não se sente mais nada e ele ainda sente muitas coisas por ela. A Ariadna joga na cara dele que ele não pensou nisso quando foi embora e que foi ele que acabou com tudo. Pois é, né? Eduardo diz que a ama e pede outra oportunidade e a pega à força e diz que não pode viver sem ela. A Ariadna diz que não ama e Eduardo, frustrado, diz que ela se meteu com seu irmão só para castigá-lo. Além de ele ser mais bonito e é um homem de verdade. Eduardo quase bate nela, mas Ariadna é defendida por Gema e Daphne. Eduardo diz que não vai deixá-la ir embora e Daphne manda ele calar a boca. É treta.
Eduardo, gritando, diz que ela não é ninguém e que Ariadna é sua mulher e ela vai fazer o que ele disser. E Tadeu, assustado, pede para que ele pare de gritar com sua mãe. Só assim acaba a baixaria. E Ariadna diz que agora sim ela vai embora e Eduardo ameaça e diz para ela aguentar as consequências. Ariadna explica a Tadeu que nenhum homem deve tratar uma mulher assim como fez seu pai. Tadeu diz que também quer ir embora, que tem medo do seu pai e que quer morar em um lugar em que ninguém faça ela chorar e ela possa ser feliz. E a Ariadna fica emocionada com as palavras de Tadeu, muito fofo. Bárbara aproveita que todos estão reunidos e diz que a partir de agora Lino viverá em sua casa, porque é seu amado e eles irão se casar. Eduardo, muito bêbado, se assusta com a notícia e pergunta se ela enlouqueceu e diz que ela o criticou quando ele e Ariadna viviam juntos sem casar e agora ela vai fazer o mesmo com seu amante. Álvaro tenta acalmá-lo. Para quê? Eduardo parte para cima dele e diz que ele está a defendendo porque está fazendo a mesma coisa que ela. Ele pega sua mulher e sua mãe, seu inquilino. E ele pede que Bárbara deixe de ser ridícula, que na sua idade fica feio ser amante de um velho como Lino. Babado. Lino o proíbe de falar assim com seu amor e gritando, Eduardo pergunta quem ele é para proibi-lo. Depois da baixaria, Bárbara pede desculpas a Lino pelo que Eduardo fez. Lino, aproveitador safado, já pensando no próximo passo, diz a Bárbara que espera que ela não deixe que seus filhos façam ela mudar de ideia e se privar de viver tudo o que eles ainda têm para viver. Bárbara diz que jamais iria desistir dele. Lino, esperto, diz que já se vê fazendo suas vidas juntos nessa casa e tenta convencê-la a desistir e derrubar a casa para fazer o condomínio. Bárbara diz a ele que já deu sua palavra e Lino, convincente, diz que se ela teve coragem de enfrentar os seus filhos para defender o seu amor, ela também pode lutar pela sua casa. Plantou a sementinha e regou. Álvaro chega e Bárbara já diz para ele que pensou bem e desistiu de vender sua parte da casa. Pô, a sementinha germinou muito rápido. Álvaro, chocado, pergunta o que a fez mudar de ideia assim tão de repente. Lino, intrometido, responde que ela é muito apegada à casa dela. Bicho mentiroso. Álvaro pede para ela pensar bem e que a decisão dela não seja porque alguém a influenciou. Tá desconfiada. E Bárbara diz que não tem mais nada para pensar. Gael leva uns presentinhos para os filhos de Daphne. Ela diz que não precisava. Gael conta que conseguiu o trabalho de Miami. Daphne, com seu sorriso amarelo e sem graça, diz que já sabia e que era o sonho dele e o felicita. Gael diz que sentiu saudades dela todo esse tempo que esteve em Miami e que pensou que poderia estar incomodando e não vê-la. Daphne não perde a oportunidade e joga na cara dele pela 1000ª vez que ele sempre deixou muito claro quais eram suas prioridades e nunca foi ela e manda ele embora de volta para Miami. Gemma diz às suas amigas que irá sair da escola. Érica pergunta se ela está louca e diz que é por causa de Jimmy, que ela não deveria fazer isso, que as coisas iriam se resolver e que as garotas também podem lutar pelo que querem e que Gemma não está fazendo isso e que ela deveria fazer isso pelo seu bebê, que ela não seria a primeira que estudaria e trabalharia e que ela não pode abandonar os seus sonhos. Gemma diz que não tem sonhos, que a única coisa que ela irá fazer é ser mãe e trabalhar para cuidar de seu filho e pede que elas não contem nada para ninguém. Gemma, coitadinha, perdidinha nas ideias. Enquanto Ariadna tira fotos de Açucena, ela vai contando mais detalhes do seu caso com Eliseu e diz quando decidiu que iria conseguir mais provas contra ele e que lembrou que ele gravava tudo o que fazia com ela no celular
e prepara uma armadilha para ele. Açucena pediu perdão e o levou para seu apartamento e o seduziu e conseguiu roubar o seu celular. Quando Eliseu se deu conta que ela o roubou, ele pede que Calisto o ajude a encontrá-la. Calisto diz que a culpa foi dele, de querer se meter com ela de novo. E Eliseu, o famoso Lino, diz que precisa da ajuda dele. E ele vai fazer o que ele mandar, porque é para isso que ele o paga. Enquanto isso, Açucena liga para Joaquim e pede para vê-lo. E ela o entrega o celular e pede que ele tenha muito cuidado. E Joaquim promete que vai encontrar um lugar seguro para guardá-lo. Ariadna pergunta se Calisto sabia que Joaquim estava com o celular o tempo todo. E Açucena diz que sim. Álvaro, desconfiado de Lino, marca um encontro com a mulher, a qual ele disse ao comandante que esteve no dia em que Olga morreu para vender o carro. Sem saber das intenções de Álvaro, ela pensa que ele ligou para fazer um programa e o convida para ir para um quarto do hotel beber um pouco. Álvaro diz que ela deve estar enganada, que não foi para isso que ele a chamou. Ela diz que seu tempo não é de graça e que se ele quiser gastar conversando, vai ter que pagar. Mas que um gatinho delicinha como ele não se encontra todo dia e tem que aproveitar. Certo está ela. Ariadna e Eduardo se encontram novamente e brigam em frente à escola de Tadeu. Eduardo diz que não vai deixar que ela leve o seu filho, que ela pode ir, mas deixar ele. Isso não é um homem, é um projeto mal sucedido. Ariadna pede para ele não falar isso na frente da escola. E o cretino, só para provocá-la, grita para todo mundo ouvir que ela quer levar o seu filho para viver com seu amante. E ele é o seu irmão. Bicho safado, mau caráter, sem noção. Ariadna diz que por mais escândalo que ele faça, dessa vez ele não vai impedi-la. Eduardo diz que já entrou com um processo contra ela e que daqui a uns dias o juiz vai determinar que ela não poderá mais ver Tadeu. Ariadna diz que então eles estão quites, porque ela também meteu um processo contra ele por abandono e que só falta o juiz decidir quem ficará com a guarda de Tadeu. E surpreso, o gostosão pergunta como ela pode ter feito isso com ele. Ah, ele pode fazer e ela não, cheio de graça. Enquanto isso, Lino não perde tempo. Ele pega a câmera de Ariadna para xeretar e fica surpreso ao ver as fotos que ela tirou de Açucena. Babado!